Bom, o livro de Neemias, né, é uma assim, das histórias muito bacanas. Se os irmãos tiverem a oportunidade depois de estar lendo, curto, né, o livro de Neemias, são 13 capítulos só. Então ele traz a história, né, da determinação de um homem, né, que cumpriu uma tarefa muito importante, né. O livro de Neemias é um dos últimos livros históricos do Antigo Testamento, né, e ele descreve o trabalho de Neemias em motivar o povo, né, em Jerusalém a reconstruir as muralhas que foram destruídas na cidade, né, contra a invasão do inimigo, de guerreiros, né, da Babilônia. E o livro ele mostra também a preocupação de Neemias, né, em proteger o povo contra, né, as ameaças ainda maiores que podiam surgir, para eliminar também do meio dos judeus as más influências que corrompiam, né, o povo. Então, para, no caso, juntar o povo, né, e incentivar o povo, né, a estar trabalhando em reconstrução da cidade. Então, assim, para nós entendermos, né, o trabalho de Neemias, é preciso nos lembrar do contexto histórico, né, do seu trabalho. Mais de 90 anos antes do início desta história, né, o rei da Pérsia, uma certa vez o Adolfo até ministrou sobre ele, que era o rei Artaxerxes, né, era o rei onde Neemias servia como copeiro, né, tinha essa tarefa sobre o rei. Então, no início, né, no caso dessa história, o rei da Pérsia autorizou, né, que Zorobabel levasse quase 50 mil judeus de volta para Jerusalém. E Zorobabel e os profetas, né, Ageu, Zacarias, motivaram o povo a edificar o templo em Jerusalém também. 80 anos depois da volta de Zorobabel, né, Esdras conduziu um grupo bem menor, né, que entrou em Jerusalém com dois objetivos principais, né. Qual era o objetivo, né, de Esdras com esse grupo? Era ajudar no acabamento do templo, né, que estava sendo construído, e ensinar o povo a ser fiel à lei de Deus. Então, esses eram os dois motivos, né, de Esdras quando reuniu esse povo. Menos de 15 anos depois da volta de Esdras, Neemias estava trabalhando, né, como copeiro do rei da Pérsia, que é o rei Artaxerxes, e quando ele recebeu a visita do seu irmão, juntamente também com alguns outros, né, judeus, e eles falavam, né, essa visita trouxe uma notícia muito mal a Neemias, né, e eles falavam da situação que estava acontecendo na precária, né, na cidade de Jerusalém, e da falta também de segurança devido às condições péssimas das muralhas da cidade, né, destruída 140 anos antes pelas forças babilônicas, né. Então, Neemias recebeu, trabalhando como copeiro do rei, recebeu o seu irmão junto com outros judeus, e com essa triste notícia, né, de que a cidade estava em ruínas, estava destruída. A Bíblia vai nos relatar que a cidade as suas portas, as muralhas foram derrubadas e as portas queimadas a fogo, né. Então Neemias ficou com essa notícia muito entristecido, angustiado, né, com todo esse relatório sobre Jerusalém, e passou dias em jejum e oração, né, antes de pedir ao rei a permissão para voltar a reedificar a cidade, né. Então ele coloca em seu coração o propósito de jejuar e de orar, né, antes dele falar com o rei, né. Depois a gente vai ver que o próprio rei, como tinha muita intimidade, muita proximidade com Neemias, observou o seu semblante, né, que estava muito entristecido, e perguntou a ele, né, sobre
sobre o porquê do semblante tão caído e triste. E Neemias depois conta a história, né? E o rei não só autoriza a ida dele para a cidade, como também envia cartas, né, para que ele tenha liberdade lá de se aproximar dos governantes e de pessoas, né, das autoridades e tudo mais, para que liberassem até materiais e tudo mais, para que ele pudesse reconstruir. Então, com a autorização do rei Artaxerxes, Neemias voltou e organizou o trabalho, né, dos judeus para construir os muros. Com a determinação de Neemias, né, e o incentivo e a supervisão do trabalho, o que não haviam feito há mais de 90 anos foi feito em 2 meses. Né? Você vê como que um homem de Deus coloca no seu coração o desejo de fazer algo, né? E a cidade estava em ruínas há muitos anos. Né? E Neemias, quando chega lá, por volta de 52 dias, ele reconstrói as muralhas, né, que haviam sido destruídas. E Jerusalém tinha cerca de, alguns relatos, né, falam sobre isso, de 1.600 metros quadrados. Então você imagina uma área tão grande dessa. A Bíblia vai dizer que a muralha, ela cerca a cidade, né? A muralha tinha aproximadamente 12 metros de altura, né? 8,5 metros de largura, né? Alguns falam 8,20, 8,30, fica nessa média de 8,5 metros. Eu não sei nem quanto tem essa igreja, 5 e pouco, tá vendo? Então a muralha era quase que o dobro dessa igreja, quer dizer, um pouquinho a mais, né? 3 metros. Andavam sobre essa muralha em cima, né? Os cavalos, homens de guerra, vigias, né? Olhando a cidade, para que não viesse nenhuma invasão nem nada desse tipo. Então a muralha, ela tinha 12 portas, né, de saídas e aproximadamente 34 cabines de segurança, né, onde haviam pessoas dia e noite ali supervisionando tudo, né? Então, assim, esse panorama de tudo isso é para nós entendermos o tamanho da fortaleza, né, que existia em Jerusalém, né, com essa muralha, né, tão grande, e mesmo com toda a fortaleza, né, a Bíblia vai dizer que o inimigo atacou e os soldados, né, babilônicos destruíram a cidade, queimaram essas portas, né? A Bíblia, se você for ler o texto, o capítulo 3, se não me engano, vai falar sobre a reconstrução e sobre cada uma dessas portas, né, os nomes delas e tudo mais. Cada uma dava para um lugar determinado, e cada uma delas tinha também a sua seu uso, né, correto. Tinha a porta das ovelhas, a porta dos cavalos, a porta agora não me recordo, mas, né, lendo você vai perceber. Então essas portas foram queimadas, né? E aí a gente percebe assim, né? Eu ia trazer uma foto, né, de mais ou menos como que era, para a gente ter a dimensão, né, de como que um muro tão grande, tão forte, né, e o povo confiava tanto naquela muralha, né? Mas Neemias coloca em seu coração o desejo de reconstruir, porque a muralha, ela representava a segurança de Jerusalém. Ela tinha, né, era como símbolo, e sem as muralhas em pé, né, a cidade estava vulnerável, estava aberta, sem proteção. E Neemias chega com autorização do rei, né, ele propõe em seu coração, e quando ele chega na cidade, ele não fala nada para ninguém, aquilo que Deus havia colocado em seu coração, aquilo que já estava, né, em seu coração em fazer. Ele dá uma supervisionada na cidade para ver como que ele vai começar a trabalhar. Então o capítulo 3 ele fala sobre toda essa destruição, e também depois a distribuição, né, do trabalho e da construção das portas da cidade e tudo mais. Então a gente vai estar lendo o texto para que a gente possa estar compreendendo, né, daqui em diante.
o capítulo 1 e o 2 de Neemias, ele fala sobre a decisão de Neemias, né, da sua volta para Jerusalém, quando ele avaliou a situação antes de falar com o povo sobre, né, os planos para edificar as muralhas. O capítulo 3, ele vai descrever a cooperação, né, dos cidadãos para estarem trabalhando na reconstrução dos muros, né, organizando, todo mundo trabalhando o incentivo de Neemias, pela força, né, que ele tinha, pelo ânimo que ele tinha. Saiu, né, do seu aconchego lá do rei, né, do palácio e tal, e foi até Jerusalém para fazer essa tarefa tão árdua que, quando ele vai dizer para o rei, quando o rei percebe sobre a sua tristeza, né, que havia em seu semblante, ele fala: como não estaria eu triste, né, a terra onde foi enterrado os meus pais e tal. Então o povo percebe essa coisa que Neemias tem de querer reconstruir a cidade, e acaba tomando forças com isso também, para poder estar ajudando, né? O capítulo 4 e o 5, ele nos mostra como Neemias, com fé, né, em Deus, ele superou uma série de desafios para completar a obra. Ele enfrentou ameaças de inimigos externos e conflitos, né, entre os próprios povos judeus para completar a obra em 52 dias. A gente vai ver lá, quando Sanbalat e Tobias descobriu que eles estavam reconstruindo os muros, mandavam cartas para Neemias, convidando ele para uma conversa e tal, mas só que Neemias mandava mensageiros dizendo que ele estava numa grande obra, né, e que ele não poderia parar, né, e essas cartas iam e vinham, né, acho que por 5 ou 6 vezes, se eu não me engano, por 5, né, e Neemias manda mensageiros avisando que não vai, mas tudo isso era uma cilada, né, para que Neemias não continuasse fazendo aquilo, protegendo a cidade novamente. Então, no capítulo 7, ele vai nos registrar os nomes, né, das famílias que voltaram 90 anos antes de Neemias, né, o povo que havia saído, e depois estavam voltando. O capítulo 8, né, que é onde nós vamos estar lendo, até o 10, o 8, o 9 e o 10, eles relatam o trabalho, né, de restauração espiritual sobre a liderança, né, sob a liderança de Esdras, o escriba, né, e o mesmo no caso do livro de Esdras, que tem um nome, e o próprio Neemias. Então, o capítulo 8 ele vai relatar sobre a reconstrução da vida espiritual do povo, né? Depois que, uma vez que a cidade foi toda destruída, a muralha foi destruída, né? E depois que eles reconstroem, eles estabelecem de novo, a vida começa a tomar naquele lugar, né? A vida começa a ser organizada, os governos, né? O comércio, as coisas começam a ser estabelecidas, e Neemias percebe que mais do que as muralhas serem reconstruídas, a vida espiritual, ou seja, a comunhão do povo com Deus, precisava também ser. Então, esse é o texto em que nós vamos estar lendo. Eu queria só dar continuidade aqui, para a gente estar terminando e entrando. Então, a ênfase do capítulo 8, né, 9 e o 10, ela está no compromisso dos judeus em ser um povo santificado, ou seja, separado, né? Nós vamos ver isso, das práticas e influências de povos que não serviam ao Senhor, né? Então, Neemias tem essa preocupação, coloca também em seu coração, através de Esdras, né, para estar instruindo o povo, ensinando. E o capítulo 11 e o 12 fala sobre a população de Jerusalém e outras cidades de Judá, sobre a dedicação
dos muros da cidade. E por último, né, que é o 13, a dificuldade, né, no caso, as dificuldades ilustra a dificuldade das práticas de se tornar um povo santo, né, que não se corrompiam com os outros povos, ou seja, a dificuldade de cumprir a lei de Moisés, né? Então nós vamos estar lendo o texto agora, para a gente estar... Versículo 1, né? Esse é um panorama assim, para a gente ter uma ideia, né, até da onde a gente vai começar a ler, né, o porquê que Neemias, o título já fala, né, a leitura pública da lei. Eu achei muito interessante essa leitura, porque Deus tem me feito olhar para isso alguns dias, pela minha própria vida, né, pela minha própria convivência, pela minha própria comunhão com Deus, da necessidade da gente se aproximar mais de Deus, de eu me aproximar mais de Deus, né? E às vezes a gente se preocupa com tanta coisa, busca tanta coisa, se envolve com muitas coisas em relação a trabalho e tudo mais, e muitas das vezes a nossa vida em Deus fica meio que distante, né? Eu posso estar aqui todos os domingos, todas as quartas-feiras, todas as quintas-feiras em pequeno grupo, todas as sextas-feiras, mas se eu não tiver uma comunhão, né, com a palavra de Deus, uma vivência com Deus, um momento de devoção, se eu não tiver uma submissão a Deus, é como se eu estivesse distante de Deus, né? E Deus tem me cobrado isso, eu estou, né, dizendo isso por mim, né? Então eu tenho olhado para esse texto e Deus tem falado justamente isso, e a gente observa que Esdras ele vai ler apenas, ele vai apenas fazer a leitura da lei de Moisés, né, que Deus havia dado a Moisés, e apenas a exposição da leitura faz com que o povo, o coração do povo se motive, né, em olhar para Deus, em reconhecer a Deus, e o texto vai falar sobre os auxiliares que, quando ele lia, né, o povo ia ensinando tudo aquilo que estava sendo lido ali, né? Então, muito interessante esse texto, né? E vamos estar lendo. Quando chegou, né, o 7º mês, e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, né, o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente à porta das águas, né? Essa era uma das portas que havia sido reconstruídas, né, que havia em volta da muralha, e pediram ao escriba, né, Esdras, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, né? Então a lei era muito extensa, havia muitos escritos, então ele começou a ler pela manhã, né, assim que amanheceu, e a Bíblia relata que foi até o meio-dia ele lendo, né? Interessante que a gente vai continuar lendo aqui. Ele leu em alta voz, versículo 4, né? Não, versículo 3. Ele leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender, e todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Versículo 4. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada, né, de madeira, era como se fosse um palanque, né, construído, me perdi aqui, uma plataforma construída para aquela ocasião, ou seja, aquela plataforma foi colocada justamente para aquilo, para aquela ocasião ali. Ao seu lado, à direita, estavam, o nome desses camaradas que são Matitias, né, à direita dele, né, Sema, Anaías, Urias
Ilquias e Maazéias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Rassum ou Assum, né? Asbadana, ou Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e todo dia, este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto, né, como ele estava na plataforma alta, e quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, amém, amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Os levitas, né, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Jozadade, Anã e Pelaías, né, instruíram. Então esses homens instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali, ou seja, o povo não saiu dali, desde o momento em que Esdras começou a ler, né, a lei, até o meio-dia, como diz a Bíblia, todos estavam ali plantados, né, ouvindo, prestando atenção, e esses homens auxiliando com a leitura do texto da lei. Eles iam ensinando, instruindo e falando para eles o que aquilo queria dizer, né? Então, versículo 8, todos, levaram o livro, né, da lei, leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, né, o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas, né, que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este é o dia consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia a palavra da lei. E Neemias, né, acrescentou: podem sair e comam e bebam no melhor que tiverem, ou do melhor que tiverem, e repartiram, né, com os que nada têm preparado. Repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Deus. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, pois que este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu, né, para comer, beber e repartir com os que nada tinham preparado, e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. No segundo dia do mês, né, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem as palavras da lei. Até aqui. Então, assim, irmãos, o que o texto, né, nos destaca é algo que todos nós precisamos estar envolvidos, né? O que me chama a atenção é que a Bíblia não relata que ele apenas leu o texto, né? Ele apenas leu a lei de Moisés, ele apenas subiu em um palanque e leu toda a lei. Isso demorou algumas horas, né? E isso gerou dentro do coração do povo um interesse de ouvir, de aprender, de estar próximo,
né, de não sair dali daquele lugar, né, e Deus falou ao coração de todo mundo, né. A restauração de Jerusalém, né, passou basicamente por 3 etapas. Diante de tudo isso que nós lemos, né, todo esse panorama, né, ela passou por 3 etapas, né, a restauração física, que foi a reconstrução dos muros e das portas, né, a restauração social, que foi a ordem política, social e religiosa, né, que foi estabelecida depois da reconstrução, né, e a terceira, né, a restauração espiritual promovida pela palavra de Deus, que foi a que nós lemos. A gente leu só esse texto até o versículo 13, mas se a ler o capítulo 9 e 10, você vai ver o povo se arrependendo dos pecados, se confessando os pecados e tudo mais. Então, a maior reforma implementada por Neemias em Jerusalém, né, sem dúvida, foi a restauração da autoridade da palavra de Deus. O povo que sofreu toda essa situação, né, uns foram levados cativos, né, exilados e tudo mais, e depois, quando a cidade é reconstruída, né, fica aquela coisa de, né, isso vai acontecer de novo, com aquele medo, com aquele receio, desacreditado da palavra de Deus, né. Então Neemias, ele, embora havia a necessidade de reconstruir os muros, mas uma das preocupações também era implementar, né, a autoridade da palavra de Deus sobre o povo. Então Neemias colocou em seu coração que o tanto quanto importante reconstruir o muro e colocar as portas novamente era munir o povo da palavra de Deus, do conhecimento, para que o povo pudesse se fortalecer em Deus novamente, crer, deixar suas práticas que eles eram muito influenciados por aqueles que não eram crentes, que não acreditavam, que não serviam a Deus. Então essa foi uma das maiores, né, reformas que Neemias fez. Nós vivemos assim, muitas das vezes, né, numa vida muito ocupada, uma vida muito assim, na zona de conforto, né, sobre essa questão. Às vezes a gente tem estabilidade no nosso trabalho, né, a gente tem a nossa vida em dia. Às vezes eu estou bem com a minha família, com meus filhos, e nós somos tendenciosos a não a olhar muito para essa questão de nos aproximarmos com Deus, né? Quantos de nós aqui, quando a coisa está preta, está feia, é onde a gente mais busca Deus, é onde a gente mais lê a palavra, é onde a gente mais vive uma vida de oração, é onde a gente mais busca conhecimento, né? Busca força. E muitas das vezes, quando a nossa vida está muito bem, a gente não tem esse entusiasmo todo, né? Porque a gente vive nessa zona de conforto, né? A minha vida está estável, às vezes, sei lá, posso ser um servidor público, então a coisa não chegou, né, ao extremo, ou eu trabalho numa empresa privada que a empresa não foi atingida, eu tenho estabilidade, eu sou assim com o chefe ou com o patrão. Então a gente vive naquela zona de conforto, né? Então é como se nós estivéssemos cercados por essa muralha, né? A muralha, ela está nos protegendo, e às vezes a gente esquece de que o que nos garante, né, uma vida de triunfo, de bênçãos, né, é a palavra de Deus, né, a comunhão com o nosso Deus, é aquilo que nós buscamos diariamente. Então, se nós estamos muito bem, né, confortáveis e tudo mais, né, nós não temos muito essa inclinação para Deus, né, mas quando a coisa aperta, né, então Neemias, quando ele coloca em seu coração o desejo de reconstruir os muros novamente, né, como eu falei, mais do que os muros, ele percebe que o povo precisava de voltar à sua comunhão com Deus, de ter novamente, ser munidos da palavra, né, estar em Deus. Então, nós somos tendenciosos a procurar Deus apenas quando nós nos sentimos inseguros, né, porque quando nós estamos seguros,
A gente não tem muito isso, né? Como eu falei no início, eu falo por mim. Às vezes a gente vive uma vida muito acomodada, né? E a gente não encontra tempo para nos relacionarmos com Deus, para nos dar atenção à palavra devida, para nós não darmos o momento a Deus devido, né? Às vezes a correria do trabalho e tudo mais, e aquilo que a gente apresenta para Deus às vezes é o resto do nosso cansaço, né? E Deus não nos trata dessa forma. Deus nos dá o melhor, né? Deus tem cuidado, Deus tem guardado, tem tido misericórdia, tem tido graça, tem sido bondoso, né? Eu me emociono pra caramba, irmãos, às vezes, porque eu não consigo compreender. Ontem eu estava até falando isso com os jovens, compreender, né, a imensidão, o tamanho, né, com que Deus tem nos amado. E quem nós somos? Somos criaturas dele, filhos, né? Mas às vezes eu me pego pensando, meu Deus, quanto amor, né? Quanto que Deus tem sido fiel, quanto que Deus tem nos surpreendido, ao ponto da gente não perceber, né? E Deus age. E você diz assim, meu Deus, mas eu nem tinha colocado isso em Deus, eu nem tinha orado por isso. Mas Deus conhece, né, a nossa necessidade, sabe daquilo que nós precisamos. Então nós precisamos nos aproximar de Deus com fidelidade, né, termos a palavra de Deus nas nossas vidas, renunciarmos aquilo que se apresenta para nós, né, diante de televisão, de tudo isso que a gente vê, né? A sociedade tem caminhado para essa direção, mas a palavra de Deus é que vai nos instruir, é a palavra de Deus que vai nos dar força, nos dar base, né? A palavra de Deus que vai nos ensinar, né? Assim como Esdras leu e o povo foi comovido pela palavra de Deus, é a Bíblia quem nos sustenta, quem nos capacita. A gente pode viver uma vida muito confortável, né, no nosso dia a dia, na sociedade, na família, no trabalho, financeiramente, mas o que vai nos garantir, né, uma vida em Deus, de êxitos, de vitórias, de conquista, até porque a gente não vive para esse mundo, né? A gente vive para Deus. Deus tem preparado algo para a gente, então a gente não deve se apegar com o que tem aqui. É o Senhor. Então é nele que nós devemos estar, é nele que nós devemos procurar, é a ele que nós devemos honrar, né? Às vezes eu fico assim, embora isso não está tão distante da gente, mas eu vejo pessoas como nós às vezes também, né? Mas pessoas às vezes crentes e às vezes têm atitudes que ímpios têm vergonha de fazer. O ímpio às vezes olha e diz, poxa, mas é crente. Nós precisamos nos aproximar da palavra de Deus. Nós precisamos estar em Deus. Nós não conhecemos nada sobre o Senhor. A maior necessidade, irmãos, que nós precisamos, não só nós, né, mas a igreja, a nação, o mundo em que nós vivemos, não é a reforma trabalhista, não é um governo, isso também é preciso, né? Não é um governo com pessoas de caráter e de bem, honestos, né? Isso é preciso também.
povo ser respeitado, né? Pela aula hoje foi falado sobre isso, da nossa indignação com a nossa política, com o nosso governo e tal, com a segurança e tudo que está acontecendo, mas a nossa maior necessidade é a palavra de Deus. Porque quando nós estamos com a palavra de Deus, aí sim, por mais que tudo ao nosso redor esteja revolto, né, esteja de cabeça para baixo, nós estamos literalmente andando na contramão, mas nós estamos seguros que nós estamos caminhando na direção certa. Então nós precisamos da palavra de Deus, né? A maior necessidade hoje da igreja é a palavra de Deus. Não é o bom emprego, né? Não estou falando daquilo que nós precisamos, né? Precisamos disso, você precisa buscar, o jovem precisa batalhar, lutar, estudar, correr atrás para ter sim o melhor emprego, né? Buscar as melhores coisas para a vida, mas eu estou falando de necessidade, né? A maior necessidade é a palavra de Deus, né? Essa é a maior, né? A palavra suprema de Deus que rege a nossa vida, que guia, que nos dá base, que nos auxilia, que não vai deixar as influências externas se infiltrar em nossa mente, né? Não vai deixar com que a conduta de outros seja o exemplo também para mim, né? Porque nós vamos ter a palavra de Deus como auxílio, como orientação, como base. Então é a palavra de Deus que é a que nós precisamos, né? Eu lembro no Congresso Jovem, o Maurício Zagari trouxe, né, uma palavra que nos abençoou, né, e falou isso, né? Nós estamos distantes da palavra de Deus, né? Quantos já ouviram dizer que existe uma estatística que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo, né? Existe essa estatística, a Bíblia é o livro mais vendido, porém essa mesma estatística diz que é o menos lido, né? Então nós não temos lido a palavra, nós não temos nos aproximado dela como deveríamos, nós não temos tido comunhão com Deus da forma que deveríamos, da forma que Deus quer, da forma que Ele nos chamou, né? E quando a gente vê o texto que lemos, né, Esdras expõe a palavra apenas, e essa palavra, de tão poderosa que ela gera dentro do ser humano, né, a capacidade de reconhecer quem nós somos. A palavra de Deus, ela, como o nosso pastor diz aqui muitas vezes, ela nos constrange de fato, né? Se nós lermos a palavra de Deus e procurarmos a compreender, ela nos coloca no nosso lugar, nós conseguimos reconhecer quem nós somos, quem é Deus, o tamanho dele, o poder dele, a capacidade dele. A palavra de Deus nos leva para o céu, irmãos. A palavra de Deus nos leva em direção a Deus. Mas muitas das vezes nós nos arrolamos com outras coisas, né? Então o povo, Neemias, ele reconhece, né, que a mais importante necessidade para o povo, além da reconstrução dos muros e das portas, era alimentar o povo com a palavra de Deus. Então a leitura da palavra de Deus, né, quando Esdras expõe, ela, já estou terminando, né, ela nos direciona, né, para isso que eu acabei de dizer. Ela nos coloca em nosso lugar, ela faz com que a gente reconheça quem é Deus, ela faz com que a gente entenda o caminho que devemos seguir, a direção que devemos tomar, porque ela nos ensina, nos exorta, né? A palavra nos instrui, nos capacita. A palavra de Deus é tremenda. Existe um texto, um versículo em Hebreus que diz que a palavra de Deus é mais penetrante
do que qualquer espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma, do espírito, das juntas e medula, e ela é apta para discernir a intenção, né, do pensamento e do coração do ser humano. Então você vê o quão poderosa, né, é a palavra de Deus. Então o interesse comum quando Esdras lê o texto, né, a gente vê lá no versículo 1 ao 3, né, o interesse do povo. Quando chegou no 7º mês, né, os israelitas tinham se instalado em suas cidades. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente à porta das águas, né, e pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe, né, a lei diante da assembleia, e essa assembleia era a reunião, né, que era constituída de homens, mulheres e de todos os que podiam entender. Então o povo tinha um interesse de estar ali e ouvir o que tinha para ser dito através de Esdras, da palavra de Deus, da lei de Moisés, né? A palavra, ela lá havia, né, homens e mulheres, né, entendidos ou não, existiam pessoas de todos, né, e eles faziam parte, né, de grupos de pessoas, e que não haviam, né, não tinha naquela reunião acepção de ninguém, né? A palavra ela era para todos. A gente vai ver isso no versículo 2, a respeito também do temor diante da palavra de Deus. O versículo 5 ele vai nos falar isto. Esdras abriu o livro, versículo 5, diante do povo, e todo o povo, né, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou, né, em reverência à palavra de Deus, né? A Bíblia vai dizer que Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos, né, e respondeu amém, amém. Ou seja, a palavra do Senhor, ela nos traz reverência a quem é o Deus que nós servimos, né? Quando muitas das vezes a gente entra nesse lugar e ouve a palavra, né, e muitas das vezes a gente não dá a importância ao qual está sendo, e nós levantamos e saímos, e alguém chama, ou vai lá fora, ou vem, ou vai ao banheiro, né? O povo, eles reverenciaram a palavra de Deus no momento em que estava sendo lida, né? Houve louvor também e adoração, né? O versículo 6, né, por toda a parte do povo, né, e também por Esdras. O versículo 6 vai falar: Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu amém, né? O louvor ao Senhor e o entendimento claro da palavra. Versículo 7 e 8 vai falar sobre essa questão, né? O povo tinha entendimento. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jami, Acube, Sebetai, Odias, Maacias, né? Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, no caso, Anã e Palaías, né, instruíam o povo na lei, né? Esdras ia lendo, e esses homens iam instruindo o povo, né, que todos permaneciam ali, liam o livro da lei de Deus, e interpretando, explicava, a fim de que o povo entendesse aquilo que estava sendo lido ali, né? Então houve entender da palavra, né? Houve uma preocupação de Neemias de fazer com que o povo entendesse, né? E os resultados dessa leitura, né, da palavra de Deus, a leitura da Bíblia produziu vários resultados que nós podemos ver, né? Então eles, no capítulo 9 também nós não vamos ler, mas se você puder ler, depois você vai ver que o povo, ele confessa,
né, o arrependimento, a renovação do pacto que eles fazem com Deus de cumprir a lei, de estar em Deus, né, a alegria e o contentamento porque haviam ouvido e entendido a palavra de Deus, né, ficando em paz com Deus e alimentando a espiritualidade, né, com Deus. Então, irmão, essa é a narrativa, né, sobre a relação entre a palavra de Deus e o reavivamento que houve. A gente não vê só a cidade sendo construída, mas a gente vê também o povo sendo crescendo em graça, em conhecimento, sendo instruídos pela palavra durante 7 dias, né, de manhã cedo até o meio-dia. Esdras e seus auxiliares, né, abriram o livro da lei à vista de todo o povo e davam explicações para que pudessem entender o que se lia, né? E essa leitura promoveu grande onda de arrependimento, avivamento e uma decisão de obediência à palavra de Deus, né? Então, que nós possamos, como Deus falou ao meu coração, né, e eu creio que aos dos irmãos também, entender que só a palavra de Deus, irmãos, né, pode nos conduzir até onde Deus tem preparado para nós, né? Jesus disse que Ele iria para o Pai, mas que não nos deixaria só, né? Que Ele iria preparar lugar para que onde Ele estivesse, nós também pudéssemos estar. Então Deus tem preparado algo e eu quero ir para lá, mas eu preciso, né, viver a palavra de Deus, eu preciso me submeter a ela, eu preciso entender, né, quem é Deus, a quem eu sirvo. A Bíblia vai dizer isso: aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam, né? Eu não posso entrar aqui nesse lugar por vir e sair, entrar e sair. Eu preciso entender quem é Deus, saber quem Ele é, o que Ele tem para mim, o que eu posso e devo fazer para agradá-lo, né? Essa deve ser uma preocupação constante em nossas mentes, para que a gente possa estar sempre se policiando em fazer aquilo que agrada a Deus, né? Mas a gente só há de conseguir fazer isso mediante a nossa vida diante, né, da palavra de Deus. Amém? Que o Senhor possa, né, ter falado ao coração dos irmãos, assim como falou ao meu, né, e que o Espírito de Deus possa nos ajudar para isso. Amém?